Olá, sou a professora Gabriela Silva, estamos no Bora Aprender Matemática. Na aula de hoje, iremos resolver algumas questões referentes a alguns tópicos para o nono ano, certo? Então, a gente vai resolver algumas questões. Começando pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem aqui duas questões. A primeira questão diz o seguinte: qual é a distância percorrida pela bolinha? Então, aqui eu tenho uma certa bolinha aqui em cima no topo, tá? Ele está dizendo aqui que a distância desse topo até um certo solo, né, vamos dizer assim, é de 60 centímetros. A distância até a bolinha é de 25 centímetros e a distância até o final, né, a outra bolinha, é de 2 metros, né? A bolinha vai sair daqui, da parte de cima, vai chegar até aqui, vai percorrer toda essa distância. Então, a princípio, o que a gente precisa é calcular essa distância aqui, certo? Que é justamente a distância que ele não deu, ok? Então, a gente tem aqui que eu vou chamar essa distância aqui de x, e a gente vai calcular aplicando o Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui, quem é a minha hipotenusa? Toda vez que eu tiver uma aplicação do Teorema de Pitágoras, eu tenho que identificar primeiro a minha hipotenusa. Então, aqui está o ângulo de 90 graus, então o x é a minha hipotenusa. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 25 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado, a gente vai ter 3.600 mais 25 ao quadrado, 625. Então, x ao quadrado é igual a 3.600 mais 625. Vamos ter 4.000, somando aqui, né? 3.600 mais 625, 4.225. Então, quem vai ser a raiz quadrada de 4.225? A gente calcula aqui, a gente vai ter como resultado x igual a 65 centímetros. É importante a gente perceber o seguinte, que aqui eu obtive a unidade, né, dessa distância, no caso da minha hipotenusa, que é onde essa bolinha vai começar percorrendo, em centímetros. E aqui ele me dá uma outra medida, né, em metros. O que é que a gente pode fazer? A gente pode transformar 65 centímetros, aqui eu não dei nenhuma condição, pedindo nenhuma unidade de medida, mas para somar eu preciso ter a mesma unidade de medida. Então, eu posso passar esses 65 centímetros para metros ou 2 metros para centímetros. Então, a gente sabe que 2 metros equivale a 2 vezes 100, né? Centímetro. Equivale a 200 centímetros, certo? Então, eu vou ter aqui 200 centímetros mais 65 centímetros. Então, essa bolinha, ela vai percorrer uma distância de 265 centímetros, tá? Do mesmo jeito, para a gente transformar para metros, a gente poderia dividir por 100, né? Dividir por 100, ou para centímetros, desculpa. Para metros, dividiríamos por 100 e acharíamos 2,65 metros, tá? Mas eu vou deixar dessa forma aqui, 265 centímetros. Então, perceba que a gente tem um enunciado aqui, né, uma pergunta simples, temos o suporte, que é essa figura aqui, certo? A gente identificar. Então, ele quer saber a distância que essa bolinha vai percorrer, só que é o seguinte, ele não diz que é para aplicar Pitágoras, a gente subentende, porque aqui eu vou ter formação de um triângulo reto, triângulo retângulo, onde eu vou ter um ângulo de 90 graus, tenho a medida de dois lados, tá? Que são os dois catetos, e quero saber a medida do outro lado, que é justamente a minha hipotenusa. Aplicando Pitágoras, né? A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? Essa aplicação deu esse resultado aqui, certo?
tivemos aqui esse resultado aqui. 265 centímetros. Então, é importante a gente entender o enunciado da questão, né? Apesar que aqui estava bem simples. No caso, seria a interpretação do desenho, né? Da imagem, do suporte da questão. Próxima questão. Qual era a altura do poste? Veja, uma perguntinha de uma linha, simples. Está aqui, né? Um poste. Tem todo um contexto nessa figura, né? O carro veio, bateu no poste, o poste quebrou. E o que é que aconteceu aqui? Esse poste com solo, ele está formando um ângulo de 90 graus. A partir do momento que esse poste que se inclinou ali, quebrou, ele teve o quê? Um apoio aqui no solo, né? Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Aqui eu vou ter minha hipotenusa, certo? Que é um valor desconhecido aqui, que é justamente a parte que quebrou, né? Do poste. E aqui o solo, a distância até esse outro pedaço do poste, 3 metros. Então, eu formei aqui um triângulo retângulo, onde um cateto é 4 metros e o outro cateto é 3 metros. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, que é do poste com o solo, e aqui eu tenho a minha hipotenusa. Como é que a gente faz? Perceba o seguinte, ele quer saber a altura do poste. O que é a altura do poste? É o poste inteiro, tá? Esse pedaço aqui de 4 metros, mais esse pedaço aqui, que está inclinado, e caiu sobre o solo. E ficou pendendo aqui, apoiado no outro pedaço do poste. Então, primeiro a gente precisa calcular, mais uma vez, a hipotenusa, né? Que é o valor desconhecido. Eu preciso aplicar Pitágoras. Então, eu sei que Pitágoras é aquela relação que me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Só isso, minha gente. Nosso caso aqui, eu vou ter x ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Essa ordem aqui não importa, tá? Poderia começar com 4 ao quadrado ou com 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, que é 4 vezes 4, mais 3 ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. X vai ser igual a raiz quadrada de 25. X é igual a 5. Opa, terminou a questão? Não, eu não quero isso. A minha questão que eu quero aqui é justamente a altura do poste. Por isso que é muito importante, depois de a gente aplicar Pitágoras, a gente voltar para o enunciado para entender qual é a pergunta. Aqui eu não tenho alternativas, né? Eu não coloquei nesse momento alternativas, mas poderia ter a alternativa aqui a 5 metros. E não é, certo? Ele quer saber a altura do poste. Então, se essa parte inclinada mede 5 metros, eu vou somar 4 metros mais 5, que vai me dar um total de 9 metros. Esse sim é o meu resultado, tá? 9 metros é a altura do meu poste. Aqui seria o resultado, que é a soma dessa parte que ficou em pé ainda, né? Formando um ângulo de 90 graus com solo, e a parte que se inclinou, que pendeu e apoiou aqui, formou um triângulo retângulo, ok? Próximas questões. Então, essas duas questões do Teorema de Pitágoras é uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras. O que foi que a gente precisou interpretar não só o enunciado, mas a figura, o suporte, a imagem, tá? Vamos lá. Próximas questões são referentes ao interpretação, né, de problemas envolvendo tabelas e gráficos. Então, aqui a gente tem a questão 3 envolvendo tabela e a questão 4 envolvendo gráficos. São questões simples, que é muito mais interpretação do problema. Então, a gente precisa ler com calma. A grande dica para resolver esse tipo de questão é, sim, a leitura e a interpretação aqui das tabelas ou do gráfico que tiver, né? Vamos ler. Veja no quadro abaixo a quantidade de doces vendidos por dia pela confeitaria Cabral. Tá aqui os doces, né? Eu tenho aqui a primeira coluna, que é o tipo do doce. Então, tenho brigadeiro, sonho, cocada, fatia de torta e cajuzinho. E aqui eu tenho a quantidade por dia. Então, num dia ele vendeu 54 brigadeiros, 43 sonhos, 23 cocadas e assim sucessivamente.
Nessa confeitaria, os sonhos mais vendidos, olha a informação aqui. Ele quer saber os sonhos mais vendidos, tá? São, eu quero os mais vendidos. O sonho e, no caso, os doces, né? Desculpem, o doce mais vendido. Sonho e cocada. Vamos analisar. Aqui ele diz na questão que o sonho foi 43 e a cocada foi 23. Foi o mais vendido? Vamos primeiro tentar identificar quais foram os mais vendidos. Analisando aqui, é o que tem a maior quantidade. Então, eu já tenho aqui o brigadeiro, que foi o mais vendido, tá? E o cajuzinho, né? Foi o outro mais vendido. A gente tem também, aqui eu vou ter o primeiro lugar, segundo lugar mais vendido e o terceiro lugar mais vendido. Vamos analisar aqui. Aí ele diz o cajuzinho e a fatia de torta. Não é verdade, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Brigadeiro e cocada. Verdade isso aqui? Não, não é verdade. Brigadeiro e cajuzinho. Eu achei aqui a terceira opção, sonho, porque ele poderia me dar 3 opções também, tá? Então, a alternativa correta é brigadeiro e cajuzinho. Então, a gente analisa a tabela, ó. Analisei a tabela, coloquei uma sequência aqui dos mais vendidos, né? Eu poderia até continuar aqui dizendo que a cocada foi o quarto mais vendido e o quinto foi a fatia de torta, ou seja, o menos vendido seria a fatia de torta. Como ele quer o doce mais vendido, os doces, né? A gente identificou aqui como sendo o brigadeiro primeiro, depois o cajuzinho, ok? A quarta questão, também, ó, gráficos, né? Tabela. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. O gráfico a seguir, professora, sempre eu vou precisar, vai ser assim, só interpretação quando é questão de tabela? Não, pode pedir cálculo, tá? Poderia pedir a soma, poderia pedir a soma dos doces mais vendidos, né? A soma dos dois doces mais vendidos. Então seria uma opção para essa terceira questão, certo? Vamos lá. Quarto, o gráfico a seguir apresenta o valor da contribuição em reais, olha aí, e o número de pessoas. Ele já está dizendo do que é meu gráfico, que contribuíram para uma feira de ciências. Então, aqui eu tenho o gráfico, né? Está aqui o título do gráfico, olha aqui o que tem no título: Doações para uma feira de ciências. Certo? Aqui na horizontal, eu vou ter a contribuição em reais. E aqui na vertical, eu vou ter o número de contribuintes, ou seja, se eu chegar aqui, ó, 15 pessoas contribuíram R$ 10, 20 pessoas, estou fazendo a leitura do gráfico, tá? 20 pessoas contribuíram R$ 15, 25 pessoas contribuíram R$ 20 e, de novo, 10 pessoas contribuíram R$ 50, certo? Essas são informações do gráfico. Professora, de onde a senhora está tirando esses valores? Aqui é reais, certo? E aqui é pessoas. Então, eu ligo aqui, ó, o ponto. R$ 10, 15 pessoas. R$ 15, 20 pessoas. R$ 20, 25 pessoas. E R$ 50, 10 pessoas, certo? De acordo com os dados apresentados nesse gráfico, o total, olha aqui, perguntinha da questão. O total para essa feira foi de total arrecadado, né? Então, como é que eu vou saber o total? Eu vou ter que ver quanto deu, né? Quanto eu recebi de doação de R$ 10, quanto eu recebi de R$ 15, quanto eu recebi de 20, quanto eu recebi de 50 em valores e vou somando. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar aqui, ó. Se 15 pessoas, que é uma multiplicação, tá? 15 pessoas pagou R$ 10, eu vou ter um total de quanto? Tem um total de 150. Se R$ 15, né? 20 pessoas pagaram R$ 15, eu vou multiplicar. 15 vezes 20, eu vou ter aqui um total de R$ 300, certo? 20 pessoas
pagaram R$ 25. Então, eu vou ter um total de R$ 500. Sai multiplicando. 50 pessoas, ou R$ 50, no caso, 25 pessoas pagaram R$ 20, ok? E 10 pessoas pagaram R$ 50. Multiplicando, a gente vai ter de novo um total de R$ 500. Agora a gente soma. Quando a gente soma isso aqui, a gente vai ter quem? Vírgula abaixo de vírgula, né? Para a gente relembrar. 5, 4 com 10, 1.450. Então, a alternativa correta está aqui, certo? Cuidado para não perder nesse tipo de questão. A gente só utilizou aqui multiplicação e adição. Então, é tudo baseado aonde? Na interpretação, na leitura do meu gráfico, tá certo? Esse gráfico aqui é um gráfico simples que a gente passa a interpretar, tá certo? Analisando no caso, a vertical, o que é que eu estou descrevendo aqui nesse gráfico? Estou descrevendo na horizontal o valor da contribuição em reais e na vertical a quantidade de contribuintes, número de contribuintes por cada valor, certo? Interpretando isso aí, a gente resolveu e achamos aqui essa questão, esse resultado, certo? Vamos para a próxima. Próxima questão é referente ao descritor 25, né, que é operações com os números racionais, certo? Então, vamos lá fazer a leitura. Pesquisas mostram que a altura média do homem nos anos 1000 era de cerca de 1,68 m, certo? E nos anos 2000 passou para cerca de 1,75 metros ou 1,68 metros, tá? Com base nessa pesquisa, a altura média, olha aqui, a altura média teve um aumento em centímetros. Como é que eu vou medir esse aumento? Eu estou falando de altura, então esquece os anos, tá, gente? Vamos lá para a altura. Eu vou botar uma. Se eu quero saber a diferença, né? Qual foi o aumento, então eu vou subtrair, vou fazer a diferença. Vou colocar aqui a altura maior, 1,75, menos a altura menor, 1,68. Vírgula abaixo de vírgula, 8 para 5, 7. Pedi emprestado aqui, né? 6 para 6, nada. 1 para 1, nada. Vírgula abaixo de vírgula. 0,07. Olha que pegadinha. Tem aqui a alternativa A, 0,07, B, 0,7, C, 7 e D, 70. Só que ele quer aqui em centímetros. Aqui eu achei que essa altura aqui é em metros, essa altura é em metros, então essa subtração também vai ser em metros. Só que como é que eu passo 0,07 metros para centímetros? Eu multiplico por 100, ou simplesmente ando 2 casas decimais para a direita. Isso aqui equivale a 0,07 metros, é a mesma coisa que 7 centímetros, ok? Então, a alternativa C. Uma pegadinha aqui para gente. Questão 6. Seja m 0,03 mais raiz quadrada de 49 menos 4 vezes 3 meios. O valor de m é... Então, aqui a gente tem uma expressãozinha, certo? Então, primeiro, a gente pode sair somando tudo? Não, eu preciso saber quanto é cada coisa, tá? Então, eu vou primeiro calcular isso aqui, ó, que está entre parênteses. O que é que tem no parênteses? Uma multiplicação. Eu poderia já aqui dividir 3 dividido por 2 e multiplicar por 4, mas eu posso multiplicar aqui, certo? 4 vezes 3 é igual a 12, 12 dividido por 2, que é 6. Eu vou ter aqui 6, né? Raiz quadrada de 49 dá quanto? 7, mais, repito aqui, o 0,03. Isso aqui é o valor de m. Agora eu posso somar. Então, eu tenho 0,03, 7 menos 1, 7 menos 6, 1. Então, aqui, mais 1. Isso aqui equivale a m. A gente vai ter aqui um resultado, deixa eu colocar aqui para ficar melhor.
M é igual a 1,03, certo? Somando aqui o resultado da letra D. Vamos para a próxima, referente ao descritor 26, que também é referente a operações, né? Com os números racionais. E aí são problemas, perceba que aqui eu tenho mais contexto, né? Do que da questão anterior. Então, vamos lá. Carla foi ao supermercado comprar frutas. Está aqui, né, o suporte. Preste atenção sempre na imagem que é dada na questão, certo? Aqui eu tenho a primeira balança, que tem esse valor aqui, que é um valor maior do que a segunda balança. Qual a diferença da primeira balança para a segunda? Uma mão. Na primeira balança eu tenho uma mão, na segunda balança eu não tenho uma mão. De acordo os pesos das mercadorias registradas nas balanças, o peso do mamão é. Então, como é que a gente faz para descobrir o peso do mamão? Eu vou subtrair. Aqui eu tenho duas coisas, ó, duas variáveis. Eu tenho aqui essa sacolinha, mais o mamão. Na segunda eu só tenho uma sacolinha. Então, eu já sei qual é o peso da sacolinha, 4,95 kg. Então, eu vou botar o valor maior. Olha, atenção aí. O valor maior que é quanto? 4,320 menos o valor menor, 4,095. E aí eu acho o resultado, como resultado, o valor do peso do mamão. 5 para 0 não pode, 5 para 10, 5, né? Pedir emprestado aqui, 9 para 1 não pode. 9 para 11. 9 para 11 a gente vai ter aqui como resultado 2. Pedir emprestado aqui, né? Então aqui eu vou ter 2. 4 para 4, nada. Então o resultado aqui já está de cara. Aqui eu tinha quilogramas e aqui eu tinha quilogramas, então o resultado aqui também é quilogramas. E todas as alternativas estão em quilogramas. Atenção nisso, tá? Questãozinha simples, né? Só de subtração. Vírgula abaixo de vírgula, sempre. Observe o diálogo e responda. Em matemática, tivemos 180 aulas. Qual o número máximo de faltas que cada aluno pode ter? Os alunos não podem faltar a mais de 1/4 do total de aulas. O número máximo de faltas que cada aluno pode faltar, pode ter. Então, observa aqui que ele tem um total máximo de aulas que é de 180 aulas de matemática. Eu quero saber quanto é 1/4, tá aqui essa informação. Tá aqui. 1/4. Esse 1/4 aqui de 180 vai equivaler quanto? Então, eu vou multiplicar 1 sobre 4 vezes 180. É a mesma coisa que eu pegar 180, dividir por 4. A gente tem aqui um resultado que é 45, tá? A gente pega dividir aqui 180 por 4. 18 dividido por 4, vamos ter 4. 4 vezes 4, 16 para 18, sobram 2. Sobram 2 aqui. Baixo zero, e aqui vamos ter 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, a gente resolve também a questão 8, que é mais uma questão de interpretação, né? Se o total é 180 aulas, 1/4 de aulas, do total de aulas, vai ser 1/4 vezes 180, ou dividir por 4, tá certo? Dividindo por 4, 45 aulas, né, no caso. Vamos para a próxima questão. Essas próximas questões, a gente vai ter mais uma questão de gráfico, né, interpretação de gráfico, e mais uma questão de interpretação para Teorema de Pitágoras, né, aplicação, possível aplicação. Questão 9 diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra a evolução da preferência dos eleitores pelos candidatos, né? A gente está no período eleitoral, então é uma questão bem propícia, candidatos A e B. Então, aqui eu tenho a legenda, né, para o candidato A, a legenda para o candidato B, para a gente entender aqui, tá? Em que mês o candidato A alcançou na preferência dos eleitores o candidato B? Gente, atenção a essa palavrinha aqui, tá? Alcançou, o que é que significa alcançou? Ficou igual, ficou lá com a mesma medida, com o mesmo valor, certo? Aqui eu tenho o percentual, vamos lá interpretar esse gráfico. Aqui na vertical eu tenho as datas, certo? Ou na horizontal, desculpa, aqui eu tenho os meses, né?
Perceba o seguinte, que isso aqui tudinho, ó, equivale a maio. Isso aqui tudinho equivale a junho. Isso aqui é importante para a gente saber. Isso aqui tudinho equivale a agosto, ou julho, desculpa, aqui agosto e aqui setembro. Daí em diante é outubro. Mas vamos lá. Aqui eu tenho percentual, certo? Então, começou aqui com o candidato B, né? Pela legenda, o candidato B 50%, está na frente, o candidato A 40%, aqui um pouquinho mais que 50%, um pouquinho menos que 40%, aqui permaneceu 40% e 50%, aqui quase chegou junto. Qual vai ser o momento que eles vão se encontrar? Vai ser aqui, ó. É importante a leitura do gráfico por conta disso. Aqui. Isso aqui, essa região aqui equivale a que mês? A gente percebe que ainda não é setembro, porque aqui já é 1 de setembro, né? A partir daqui é que é setembro. Então, isso aqui vai pertencer ao mês de agosto. Então, foi no mês de agosto que eles o candidato A alcançou o candidato B, certo? Na preferência dos eleitores. Então, alternativa B, agosto. Questão 10. Calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 metros e 80 metros, considerando que a cerca de arame terá 4 fios. Aqui eu coloquei um suportezinho, né, a esse terreno. Aqui eu tenho um terreno triangular e eu coloquei as medidas. A gente percebe que aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, certo? Ele já informa aqui que essas medidas aqui vão ser perpendiculares entre si, né? Então, tá aqui. Aplicando Pitágoras, a gente vai ter o seguinte: x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado, certo? Então, x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, 3.600, mais 80 ao quadrado, 6.400. Então, a gente vai ter aqui, vamos ter que x ao quadrado é igual a, realizando essa soma, a gente tem como... E aí, calculando a raiz quadrada de 10.000, x vai ser igual a raiz quadrada de 10.000, a gente tem x igual a 100. Outra observação, tá? Um aluno apressado, ele faz esse cálculo aqui porque ele viu esse triângulo aqui no meio, ele achou 100, e tendo a alternativa, ele já marca e vai embora. E está errado. Vamos lá para o enunciado. Achamos que essa medida aqui é igual a 100 metros. Ótimo. Só que o que ele quer aqui na questão? Calcule a metragem. Ele quer saber quantos metros de arame, a metragem de arame, utilizado para cercar, ou seja, se eu for cercar aqui, quantos metros de arame eu vou utilizar, sabendo que a cerca de arame terá 4 fios. Temos duas informações importantes. Primeiro, ele quer saber, se eu for cercar aqui, preciso saber quanto é que vai dar, se eu for cercar uma vez, né, com o fio. Se eu for cercar uma vez com fio, eu vou ter um total de quê? Isso aqui é justamente o perímetro, tá? É o contorno desse terreno. Então, é o perímetro, que é justamente um triângulo aqui. Então, eu vou somar os lados, né? Então, eu vou ter 60 mais 80 mais 100. Isso aqui vai me dar um total de 240 metros. Então, se eu for cercar uma vez, eu vou ter um total de 240 metros. Só que eu quero 4 fios. Então, vamos ter 240 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Então, vamos ter aqui um total de 960 metros. Atenção aí, tá? Muita atenção. Total de 960 metros, para não cair nessa pegadinha e perder essa questão que é simples. Tá aqui 100 metros, só que a pergunta dele não é essa, tá? E a gente calculou aqui o perímetro, certo? Isso aqui é o perímetro.
E depois a gente calculou o que para fazer a cerca, que é 4 fios, certo? Que essa informação está aqui, ó, da cerca. 4 fios. Então, eu peguei e multipliquei esse perímetro por 4. Ok? E achamos esse resultado. Então, é isso, gente. Tivemos aqui uma resolução de 10 questões com tópicos de matemática para o 9º ano. A gente tem aqui Teorema de Pitágoras, interpretação de gráficos e tabelas, certo? Resolução de problemas com números racionais, que, segundo a matriz de referência SAEB, são de escritor 25 e de escritor 26, tá? E vamos lá, 90% do sucesso baseia-se simplesmente em persistir. Então, persistam, estudem, bons estudos, resolvam as questões de novo, coloquem pausa. E é isso aí. Até a próxima aula. Fiquem por aqui.